comigo! Olha nós aqui de novo. Hoje nós vamos causar, hein? Hoje nós estamos a fim de causar. Quarto episódio. Conseguimos chegar no quarto episódio. Olha que louco. Sobrevivemos no terceiro. Agora nós temos microfone. Nós estamos ficando chique, hein? Não chegamos ainda nas 3 câmeras, mas conseguimos um microfone. Falta pouco. Falta pouco. Agradecemos aqui aos nossos colaboradores. Quem são os nossos colaboradores, meu irmão? Nossos patrocinadores. Patrocinador. Nós temos patrocinador? Temos. Quem é nosso patrocinador? É a B33. B33. A 7. Quem mais? Temos a Deusa da Lua. Deusa da Lua. E o nosso canal Umbanda Terapia Real. Umbanda Terapia Real. Onde vai todas essas nossas loucuras. Exatamente. Foi o start de todos os nossos projetos audiovisuais. Audiovisuais. Que chique, hein? E o que significa esse negócio? Ah, uma comemoração. Comemoração? Mas no vídeo anterior eu tava tomando café. Então, mas hoje nós vamos comemorar. Hoje nós vamos comemorar. Vamos brindar ao projeto. Ao sucesso do projeto. Ao sucesso do projeto. A nossa evolução, a nossa capacidade de. Nossa evolução, nossa capacidade. Solução, nossa capacidade de quê? Sim. Qual o motivo? Como todo no início de processo, de projeto, vão aparecendo algumas dificuldadezinhas, algum aprendizado, e a gente vai passando por cima. Vamos aprendendo. Você tá chique agora, hein, Magrão? Você tá chique, tá no formato agora sentado, podcast. Podcast, projeto, fala comigo. Isso. Quarto episódio, nós vamos falar do quê? O terceiro nós terminamos com... Eu tenho uma pergunta para te fazer que é baseado na outra. Só se for polêmica. Na nossa outra edição. Se for uma coisa... Só se for polêmica. Só se for polêmica. Se for uma coisa simples, eu não vou responder, não. Você numa passagem, você disse que você era um médium de... Inconsciente. Que você dormia... Tudo. Que você não bebe, que você não fuma. Não. Você não joga. Não. Você não consome nada que seja nocivo ao seu corpo. Nada que é alcoólico. Nada. Eu não sei se eu estou perdendo ou se eu estou ganhando. E você disse que o seu guia, seu Exu, minha entidade espiritual, ela consome. Ela consome. Você que disse. Foi você que disse. Você. Mas como é que pode? Não sei. Explica pra mim, como é que pode isso? Explicar? Bom, explicar o inexplicável. Como é que você se sente? Você influencia, ele influencia você na sua vida, na sua caminhada? Você tem alguma coisa em conjunto, assim? Conjunto? Que pode ser uma dúvida dos nossos... Os nossos assistentes, as nossas pessoas que assistem o nosso canal, nossos ouvintes, nossos visualizadores, os nossos polêmicos, essas coisas polêmicas, assim. Médio inconsciente. Só responde isso para mim. Você não tem nenhuma influência, nenhuma vontadezinha assim de tomar um whisky, um conhaquinho, nada disso? Olha, vou responder com mais polêmica. Mais polêmica. Sempre a polêmica faz parte do nosso processo. Loucura total. Então, assim... Ai, que boa pergunta. Tirou essa pergunta da onde, hein? Te falar, hein? Você que é médio inconsciente, que acha que tá abafando, que acha que tá... Nossa, eu sou o melhor. Vou te dizer. Você é mais um. E por ser mais um, sendo inconsciente, é justamente para você entender e aceitar que você é só um. Mais um não, só um. E quem tem que trabalhar naquele momento não é você, é a sua entidade. Então, para você, eu, não influenciar o indivíduo,
esse indivíduo que gosta de um whisky ou de um conhaque, ou um brandy, ou um marafo, seja ele qual for, esse é o real motivo para você não influenciá-lo. Por isso que você é um médium inconsciente. Então, você acha que você é top das galáxias, o pica-pica total? Mentira! Você é o pior médium que tem. Você é o pior médium que tem. Porque você quer influenciar a sua entidade. Você quer influenciar a sua entidade. Você quer que ele não beba. Você quer que ele não use as influências do álcool para limpar-se e limpar-lhe. Você quer que ele não use o tabaco dele para não te purificar, para não te defumar. Então, por que você é um médium inconsciente? Justamente para que ele faça isso por você, porque você não faz. Você acaba não fazendo isso por você. Polêmico? Então agora você sabe que você é o último médium que a entidade gostaria que você fosse. Você não esperava essa resposta. Não. Você aí... É polêmico. Você aí achava que você era o fodástico. Você era aquele cara, nossa, eu sou médium inconsciente, eu não lembro de nada. Pois é. Você que não lembra de nada, ainda bem que você não lembra de nada, porque se dependesse de você, você não iria fazer nada daquilo que a sua entidade tem que fazer. É. Você, Magrão, meu irmão, se surpreendeu com essa resposta? Não. Se você não se surpreendeu com essa resposta, você achava que eu ia falar outra resposta? Não, eu provoquei a sua resposta justamente porque existem muitas pessoas que confundem a entidade, né? A entidade com o médium, entendeu? A entidade com o médium. Ah, a entidade então, com o médium. por exemplo, as pessoas imaginam que sejam os dois sejam uma coisa só. E não é assim. E não é assim. Não é assim. A independência do trabalho, do pensamento, da ação, da escolha e de tudo aquilo que... Não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Então, eu perguntei justamente porque algumas pessoas podem atribuir a você, o médium que está presente, que, entre aspas, empresta o seu corpo para que ela possa trabalhar, possa se manifestar, estar presente no nosso plano. Elas podem imaginar que você tem um compartilhamento de ações, de escolhas, de determinações. Não. E é aí que eu provoquei você. Não tenho nenhuma. E além de tudo, sou médium inconsciente para não influenciar e, por tudo, entretanto, não saber o que real vai acontecer. Então, você aí do outro lado, que acha que tô sendo médium consciente, que bom! Que bom! Você tem futuro. Eu não tenho futuro. Eu sou aquele médium das antigas lá que pagava pavê. Tá vendo? Por isso que eu comecei cedo na vida do crime. Por isso que cedo comecei, para cedo entender que eu somente sou um cavalo. Como dizem as nossas entidades. Esse é meu grande cavalo. Esse é meu grande menino, esse é meu médium. Eles usam isso justamente para glorificar, para fazer com que você, ou eu que sou médium inconsciente, um dia entenda o meu real valor. Porque senão eu queria influenciá-lo.
Em vez de ele beber uma garrafa inteira de conhaque de Dreyer, ou de um Red Label que tá aqui, eu ia falar para ele, não, bebe só um copinho. Em vez de ele ter a própria voz dele, ter as próprias atitudes dele, eu ia influenciá-lo. Então, polêmicas à parte, o que você achou disso? O que você, meu irmão, achou disso? Você achou que é verdade? Ou que simplesmente eu dei um embromation? E agora nós temos microfone. Sim, eu tenho a felicidade de poder comprovar que essa resposta eu já tinha recebido da própria entidade do seu carro. Verdade? Seu capa preto. Não acredito. Ele falou a mesma coisa? Conversávamos sobre isso há algum tempo. Por quê? Porque o contato com o consulente, em épocas antigas, mais passadas, mais antigas, o contato era com ele e as entidades e as pessoas, elas confundiam o comportamento da entidade com o comportamento do médium. Não só o seu, mas de todos os outros médiuns incorporantes que atendiam, faziam consulta. Então atribuíam ao médium uma responsabilidade que não era dele. E atribuíam para a entidade uma responsabilidade que não era dela. Era do médium. Né? Então, eram coisas que se misturavam. Então isso, eu acredito que isso seja interessante para que fique claro, para que esse projeto, o Fala Comigo, é justamente para isso. Justamente para isso. Para que todos recebam por este caminho, por este veículo, né, de tecnologia, recebam informações que sejam verdadeiras, dirimir dúvidas, para você eliminar certos pensamentos que são errôneos, né, certas avaliações, atribuições de responsabilidades e faz sentido, pensamentos que não sejam pertinentes ao processo. Eu aproveito já, aproveitando uma frase que acabou de dizer agora. Se você já teve essa resposta de uma entidade, por que você fez essa pergunta para mim? Qual é o motivo? O que você quer com isso tudo? Porque causar, né? Justamente para provocar em você o caminho, a resposta de uma coisa que você disse no nosso vídeo anterior. Né? Você disse, né? Como você trabalhava, como você não bebia, você não. Né? E como é que pode? Você não bebe, a sua entidade bebe, ou fuma um charuto, né? Ou um preto velho fuma um cachimbo, e assim por diante. Como é que pode, para realmente separar o teu papel como médium do mundo espiritual, do trabalho espiritual que é feito. As pessoas ainda precisam saber o que significa beber, o que significa fumar. Não é um mero comportamento, um hábito humano, não é. Isso tem um sentido energético. Então explica para nós aí, você que é um mago, pai pequeno, um pervertido dos vícios. Explica para nós aí, por que uma entidade, por que o Exu, propriamente dito, fala comigo, ele toma o marafo dele, toma o uísque dele, toma o Dreyer, toma, sei lá, o que ele quiser, fuma o charuto. Qual o motivo disso? Explica para mim. Você que tá mais com eles do que eu. Explica aí. Bom, espiritualmente falando, energeticamente falando, quando nós reunimos um grupo de pessoas num templo espiritual ou para uma reunião religiosa, em qualquer uma delas que seja,
Esse grupo de pessoas no seu dia a dia, eles vão acumulando energias, vão acumulando influências e outras coisas que a gente vai falar posteriormente. Miasmas. Miasmas. O tal do miasma. Exatamente. Tal do miasma. Tal. Astrais. Vermes astrais. Existe isso? Exatamente. Então, quando nós nos reunimos num terreiro umbandista, num templo religioso, e que se reúne, que se forma realmente um grupo, a corrente de pessoas, a relação entre as pessoas, essas energias ficam, elas consomem ou influenciam o nosso trabalho. Então, a limpeza, o tratamento que se faz energeticamente, se faz com o álcool, que é uma limpeza, uma diluição dessas energias, de todas essas, assim como a defumação. Como uma cirurgia que você está lá deitado, esteriliza o órgão, a pele, a sepsia chama isso. É uma sepsia do campo energético, da sua aura, de todo o seu campo energético. Então isso é polêmico. Bastante. Se você levar todo esse conhecimento para as pessoas que carregam dogmas que são impostos à nossa adolescência, à nossa infância e em outros momentos da vida. A sepsia é um vício? Você acha que é um vício? Não acho. É necessário. Pergunta. É necessário. Então, energeticamente, como é que se processa isso? O álcool, ele ingere o álcool e exala e vibra o elemento que é asséptico, que limpa, dilui esses campos energéticos, esses processos energéticos negativos, que muitas coisas, como inveja, como... Esclarecedor. Isso é muito importante. Muito importante. Então, a manipulação desses elementos, como a defumação é usada em todos, praticamente... Turíbulo católico. Por isso, e a gente fica em dúvida... Tibetano usa o católico usa... Então, turíbulo. Tá lá. O Papa agora, o Papa. Então são processos que são pouco explicados, são muito pouco explicados, e que o Fala Comigo se propõe a esclarecer essas pessoas. Não estou esclarecendo, eu quero causar. Mas a gente esclarece. Polemicamente. O problema, essa questão, o tratamento. E a defumação, o processo é semelhante a ele. O que significa a semelhança? Semelhante. É justamente um processo para você eliminar, diluir, despregar as energias negativas, as massas negativas que envolvem sua aura, para que você expanda, se você vibre coisas melhores, tenha mais luz, mais liberdade, mais leve, a leveza da alma, a leveza do espírito, para você trabalhar, viver melhor. Isso é causado de forma, às vezes, intencional, calculado ou não. Alguém demanda isso para você? Sim, como não? Quantas pessoas gostam de você e que não gostam de você? Numa relação... Isso aí já é um assunto outro. Mas essas energias, essas vibrações, elas são atiradas, elas são enviadas. Você gostou desse cenário? Gostei. Eu gostei. E você, tá aí? Prefere esse cenário ou o outro cenário? Manda pra nós aí um... Manda aí aquela história, eu gostei de um, gostei de outro. Manda lá. Não, manda lá. Agora, e se eu aqui hoje acendesse um charuto, um incenso, ou colocasse um turíbulo aqui? Ou tomasse uma dose desse uísque que está aqui apresentado, que não é meu, é dele, foi dado de presente a ele por mim,
Porque eu não bebo. Mas ele bebe. Então, assim, e se a gente bebesse e brindasse? E se a gente, literalmente, nos fizesse uma asepsia? Sim. Eu ainda estou procurando um mendigo doente. Eu ainda estou procurando. E olha que eu rodo, hein? Olha que eu rodo. Eu ainda estou procurando um mendigo doente. Deu para me entender? Ou não? Qual é o motivo de eu fazer essa pergunta para você? Faz uma reflexão aí. Mendigo não tem casa? Você acha que ele bebe? Você acha que ele usa droga? Você acha que ele fuma? Você acha que ele faz uma asepsia diária? E você que fica julgando o outro, julgando a religiosidade, a espiritualidade do outro, ou de um Exu? Afinal de contas, ficou esclarecido para você o que é um Exu? Ou ainda não? Nós vamos falar mais sobre isso. Mas assim, hoje, o que é um Exu, meu irmão? Na sua concepção. Na minha concepção. Exu, bom, primeiro devemos informar que o Exu é um espírito humano. É um espírito humano. Ele tem a vivência, tem o conhecimento humano. A vibração humana. A energia, o magnetismo humano. Ele foi encarnado e ele é linha de frente. Ele é o mensageiro, ele é o contato que se tem com o plano. Ele interliga. Ele interliga. Ele é o executor da lei. Ele é o executor e o transformador dos seres, das determinações legais da lei divina. Então ele carrega a responsabilidade de ordenar o caos. Ele tem essa responsabilidade, uma das responsabilidades. Ordenar o caos. Onde existe o caos, onde existe o caos, a desordem, a ignorância, ele é um agente ordenador e instrumento da lei e transformador daquilo que é pejorativo, daquilo que é de prejuízo em coisas positivas, em ideias positivas. O resgate, muito importante isso. Então, as pessoas elas associam e dizer que ele é de trânsito livre em todos os planos, em todos os campos. Ele tem trânsito livre. Trânsito livre. Trânsito livre. Não tem farol vermelho. Não tem farol vermelho para ele. Porque ele é o responsável pela lei. Ele é o responsável pela execução dos ditames da lei. Olha. Então, ele é o conhecedor da chave dos mistérios. Ele navega por todos os mares. Ele anda por todos os caminhos. Ele é o mensageiro do que nós chamamos de orixás, que são as divindades, que são a hierarquia espiritual, a hierarquia religiosa, divina. Ele é o mensageiro, ele que leva os nossos pedidos. Quantas funções? As nossas reivindicações, são muitas funções. E ele só é mal visto por causa de um dogma. Mal visto por qual? Por todos nós, por toda a sociedade, por os religiosos, porque é um dogma imposto para que qual é esse dogma? Esses sentidos não fossem. Qual é esse dogma? Que a demonização. Já falou? Não, é a demonização. Demonização. Por quê? Porque ele fala de forma austera, ele é um austero, ele não é maléfico, pelo contrário. Na associação desse dogma, para que houvesse controle
os judeus, os gregos e assim por diante, eles demonizaram. Alguém precisava pagar a conta. Alguém precisava pagar a conta. Existe um tal de Deus Netuno, né? Então, justamente. Então, existe um... Já que ele navegava. Exatamente. Então, existe uma distorção da avaliação, da descrição do que é um Exu. E até hoje se faz campanhas em TVs, esse tipo de coisa, denigrindo a imagem não só de Exu, mas de uma pombagira, de outros, né? A gente não fala nem de religiões afrodescendentes, nem de religião afro-brasileira. Nós estamos falando da distorção humana. Nós estamos falando de uma entidade ou um orixá, certo? Para deixar bem claro isso. Claro. Você que viu aí, não. Nós estamos falando de orixá Exu ou entidade Exu. Ente e Exu de trabalho. São 3 situações distintas. Exatamente. Concorda? Exatamente. Concordância? Se você não tem concordância, pergunta aí para o seu dirigente. Existe uma explicação condizente a cada hierarquia dos seres, de toda essa Você está pensando que o Fala Comigo ia ser só bagunça? Não, é conhecimento também. Conhecimento. A gente não bebe somente, a gente não fuma somente. Eu não fumo, não bebo, mas assim, tem conhecimento, tem sabedoria, tem causo. Tem muito causo. Né? Tem muito causo, tem muita sabedoria ancestral envolvida na história. E vocês vão ficar surpresos aí. Vocês que desdém. Tava meio achando que a gente tava meio apagado, morto, né? Você que demandou, naquele lugar que você demandou para nós aqui, a gente fez amigos lá, amigos compadres, e vocês devem saber o nome. E todos hoje fazem parte da nossa falange, né? Então, assim, descrição é algo que não existe para Exu. Sim. Ser discreto é algo que não é de Exu. Então, assim, cuidado. A sua dúvida hoje, ela é a minha realização. E se você não entendeu ainda o que significa Fala Comigo, assiste os episódios anteriores lá, vai lá, olha lá. E agora a gente tem até patrocinador. A gente não tinha, mas a gente conseguiu. O que significa isso para você, meu irmão? Fala aí para nós. O que significa os nossos colaboradores? Porque colaborador sem Exu não é colaborador. Sim. Você concorda? Concordo. Não, na verdade, a nossa proposta, ela é a nossa proposta de levar essa conversa, do Fala Comigo, dessa relação, ela é patrocinada porque ela carrega muita veracidade, carrega muito poder de explicação, muito poder de revelação. E existem realmente pessoas bastante interessadas nesse processo, né, de receber essa informação. Então, nós não podíamos guardar isso a 7 chaves, não podíamos guardar na cabeça, né? E nem na nossa cabeça. Isso tem que ser obrigatoriamente, ela tem que ser difundida, justamente para que as pessoas não sofram influência negativa de palavras, de ideias e de visões, e entendam. Nós vamos ser censurados? Com certeza algumas pessoas elas fazem questão de não evoluir, não se aceitarem. Não se contrapõem ao processo evolutivo, porque para algumas é interessante. Mas será que nós vamos ser stalkeados? A gente vai ser
Será que a gente vai ser demandado de novo? Não. Não? Bom, eu sempre digo o seguinte, a lei é cíclica. Do jeito mesmo que se inicia, termina. Da onde vem, vai. Solta. Então, eu não tenho preocupação com isso. A minha maior preocupação é quando eu estiver aqui presente, conversando, falando contigo e eu falo comigo, eu tenho que colocar em pauta todo o conhecimento que eu recebi. Eu tenho que compartilhar tudo aquilo que eu recebi. Ou que você já tem, né? E eu que eu já tinha. Né? Você já tem. Porque eu tenho... Esse que é o interessante, hein? E o aperfeiçoamento disso constante. Isso. Mas quando foi proposto isso para você, e como foi? Você ficou ressabiado com isso? Porque é complexo, né? Tem uma proposta sobre isso. É complexo, porque falar sobre aquilo que a gente tem sobre sabedoria e agora mais sabendo quem somos. Certo. Então, eu vou dizer para você assim, imagina, é uma decisão, é uma escolha que eu tenho. Foi uma escolha. Você me propôs. Sim. E eu tenho que pensar, eu vou colocar publicamente a resposta da pergunta que você me fez, o que é um Exu, eu tenho que ter uma escolha. Ou eu acredito nisso, eu sei o que é, aceito isso, entendo, convivo, e sou E sou sendo eu tenho que fazer a escolha. Como assim? Isso é uma das grandes lições e das grandes como você falou, revelações, as remunerações, os créditos pela minha atividade, pela minha dedicação, o meu interesse, o meu gosto, a minha intenção é justamente descobrir quem sou. Que é uma grande pergunta, a grande busca de muita gente. Se descobrir. Se descobrir, se reconhecer, se interessar por si mesmo. Né? Em vez de cuidar da vida dos outros, cuidar da sua. Cuidar do seu interior, o seu valor, a sua formação, a sua origem, a sua ancestralidade. Isso demanda estudo, demanda tempo, dedicação, assiduidade e construção. Aprendo uma palavrinha hoje, uma amanhã, uma depois, e eu construí um livro. Eu construí uma lição muito grande, um aperfeiçoamento muito grande. É justo isso. Mas e aí, quando você estranho isso, hein? Mas quando você descobre realmente a sua origem, a sua ascendência, o seu caminhar, né? A sua existência, as razões da sua existência são muito interessantes, são muito esclarecedoras, que afinal de contas você convive em processos na sua vida material que você às vezes não identifica as razões. Por que acontece? Quando você descobre a sua ancestralidade, a sua origem, o seu modo de ser, você se auto-conscientiza, né? Você se descobre. Mas como isso aconteceu? Calma, não responde. É um processo não precisa responder. Em poucas palavras, não precisa responder. Porque vai ser no próximo episódio. Demoraram 27. Próximo episódio. Então, se você gostou desse episódio, durou 34 minutos. Daqui a pouco tem o próximo. Entendeu? Então, se você gostou, dá o likezinho, né? Aquele likezinho básico, né? Aquela história. Fala comigo, Magrão. Fala comigo. Falo com você na próxima. Tchau. Tchau.